Então, pessoal, a primeira, né, é essa edição zona aqui, mal cabe no enquadramento, é o Hellboy edição de ouro, os contos bizarros. Aqui é a capa pra vocês, ó, pra vocês verem como é que ela é bacana, né? Eu acho que chama de hot stamping, né? Esse carimbo dourado que dão pra edição. Então, aqui pra vocês vai estar passando a ficha e a capa normal, tá? É uma edição de luxo, tá? Não é muito rara de se encontrar, é dificuldade média, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre a edição em si na resenha e daqui a pouco eu tô de volta. Nesse grandioso encadernado, e não pessoal, essa piada não é intencional, tá? Teremos artistas dos mais variados fazendo histórias das mais variadas. São quase 30 histórias, mas todas elas têm algum tipo de complemento, um valor muito grande para dentro daquele universo. Nessa edição, a gente vai ver toda a potência criativa e as mais variadas perspectivas sobre o universo criado pelo Mike Mignola. Causos, investigações escabrosas e dramas reais. Tem de tudo e mais um pouco aqui. Não tem muito o que falar, pessoal, porque é uma edição, é uma antologia de contos, é uma antologia de histórias curtas. Se eu fosse ficar falando uma a uma, selecionar algumas, o vídeo demoraria o triplo de tempo, tá? Então eu vou falar mais sobre o acabamento e tal, tudo bem? Mesmo não sendo um costume da minha parte, como vocês bem veem aqui, né, eu só dou uma pincelada por cima, eu gostaria de ressaltar o acabamento da edição. Ela é uma edição ali de 2017, 2018, e ela foi muito bem feita, muito bem pensada, né? Além do tamanho que lembra quase um tabloide de jornal, eu acredito que seja quase ou da altura daquele Wednesday Comics da DC, né? Que é aqueles quadrinhos que foram publicados em jornal. O formato do encadernado em si, além do acabamento, papel couché, etc., valoriza muito a arte e os detalhes. O detalhe da narrativa como um todo. Você consegue ver com clareza o que o autor quis inserir ali na história, a intenção dele, né? Além de, claro, ter uma galeria de artes e esboços, etc. Os detalhes em dourado dão um acabamento muito bacana, dão um charme de livro antigo, se você aí conhece e tal, aqueles lances de grimório, aqueles livros medievais, etc. Ao longo da edição, a gente vai ter várias histórias sobre esse universo, como eu disse, e além do próprio encadernado em si, a gente vai ter uma galeria de extras, de esboços, de rascunhos, né? Além de alguns textos complementares, introduções, comentários dos artistas também. E aqui fica a nota de rodapé, tá? Se você tá esperando por uma reimpressão no formato ônibus, que foi o meu caso uma época, infelizmente parece que não vai rolar aqui no Brasil. Eu estranhei, porque nos Estados Unidos, no site da Dark Horse, tem uma edição de formato ônibus hoje em dia, eles, né? Essa edição de hoje em dia que a gente tem aqui no Brasil, dos contos bizarros. Só que eu não sei se eu perguntei errado ou se a pessoa da Mitos entendeu errado. Me disseram que esse material, dessa forma como foi concebido aqui, pelo menos o recheio das histórias, não será facilmente reimpresso. Porque é muita gente envolvida, muitos direitos, então é uma baita de uma dor de cabeça correr atrás de cada artista. Porque mesmo que falte um, dependendo vai dar para ser reimpresso. Porque todos têm que estar de comum acordo. E aí dependendo tem que, sei lá, renegociar valores, questão de tiragem, etc. Isso eu falo lá do lado da Dark Horse, não necessariamente aqui no Brasil. Mas Ivan, essa edição saiu só desse jeito? Não, como eu disse, são os contos bizarros. Aqui é um acabamento, uma edição de ouro, uma edição de muito luxo, né? Muito capricho. E se você procurar e quem sabe encontrar e não ligar muito pra isso, saiu em 2 capa-cartão ali pros idos de 2008, eu acho, com também o nome de Contos Bizarros, dividido em 2 volumes. Então, pessoal, é uma obra que merece a leitura. Ivan, eu não leio Hellboy, assim como você disse lá nos ônibus de histórias curtas, vale a pena? Sim, perfeitamente, porque, como eu disse, são histórias, muitas delas foram feitas de enxerto para dentro de encadernados, mensais da época e tal. Então são aventuras paralelas, coisas que complementam, né? Diferentes pontos de vista, como eu disse. A maioria das histórias são legais, mas como todo encadernado de histórias curtas, inclusive acho que eu disse isso no vídeo do Creep, né, do Bernie Wrightson, carece do vício, né, do mal dos contos curtos, o mal das histórias curtas. Um desenvolvimento a mais, um desenvolvimento a menos, né? Falta um punch, né? Falta um impacto. Algumas histórias são breves pinceladas, outras são paragens, né? São tipo passeios do próprio Hellboy ou de outros personagens, né? Então tem umas que são bacanas que você quer ver mais e outras precisariam de mais para ser melhor desenvolvidas ou até mesmo ter um impacto devido na gente, né, no leitor. Então, pessoal, não vou falar equipe criativa porque é uma caralhada de gente. E, inclusive, tem muita gente que eu vi ali que eu particularmente nem conhecia, né?
Tem um cara que, se não me engano, ele é coreano, o nome nem a pau que eu vou lembrar. Então é uma arte mais oriental, não sei se o cara ele é coreano ou ele é chinês. Mas, porra, é uma baita de uma arte, muito realista e muito bacana. E é isso, vai ser um baita acréscimo pra sua biblioteca de Hellboy, vamos dizer assim. Então, pessoal, agora a gente vai pro lançamento, tá? Aqui pra vocês, minha ediçãozinha já está ensacada, né? Gilles Hamesh, detetive totalmente particular, tá? Inclusive é um formatinho bem legal, só que por ser uma edição europeia, eu não sei se a Veneta, que é a editora aqui brasileira que publicou, né, deu uma roubada no formato. Eu não sei, porque é um acabamento muito bacana, muito decente, muito bem feito. E fica direto de promoção, umas promoções muito boas, tá? Inclusive, 20 e poucos reais, foi o tanto que eu paguei nesse aqui. E é um acabamento bacana, uma edição muito bem feitinha, por uma história que é muito boa, né? Então já tô adiantando aí que é um material legal, tá? Por que eu tô falando isso? Porque é uma edição europeia, geralmente, se não é dependendo da largura daquele Hellboy ali, são edições maiores, né? Encadernados, formatos europeus, né? São álbuns praticamente. Então eu teria até que ver se ele foi publicado originalmente assim, tá? No meio de tamanha imundície e podridão, existe um homem capaz de sobreviver a tudo e todos para concluir suas investigações. Esse homem é Gilles Hamesh. Sendo aparentemente um personagem no ar comum, mas trazendo consigo características dignas das crônicas policiais mais obscuras e, por que não dizer, do trash também. Nesse encadernado, pessoal, a gente vai ter alguns casos a serem resolvidos e toda a construção da figura repugnante do próprio Gilles, né? Ele não é um cara 100% bom, ele é mais ruim na verdade, e ele é muito movido à base da droga, da corrupção e da sacanagem. Coprofilia, crimes de maior grau e outras baixarias diversas também se encontram aqui nessa edição, então muito cuidado, geralmente eu recomendaria essa obra para maiores de 18. Ou no máximo se você tem 16 e a cabeça no lugar, o que é difícil hoje em dia. Quem é que faz o roteiro? Alejandro Jodorowsky, né? O cara que fez Vincal, A Caça dos Metabarões, uma caralhada de coisa, né? O roteiro dele aqui é mordaz e conciso, né? Ele é muito áspero, ele é muito crítico, mas não chega a soar babaca, né? É uma parada que te bota pra pensar e que, digamos assim, não soa cretino. Agradando tanto a turma que gosta de desgraceira, eu incluso, né? Quanto a galera que aprecia uma leitura mais recheada de simbolismos, que é algo muito costumeiro da parte dele, né? Aqui a gente vai ver animais antropomórficos, anjos, entre outros sinais que são passados ao longo do cenário e pelos próprios personagens, né? Gilles Hamesh mesmo é uma adaptação de Gilgamesh, é até colocado no texto introdutório do Jodorowsky. Quem é que faz a arte aqui? Um cara chamado Durandur, né? Ele bota nessas páginas do encadernado, né? Nessa obra profana, vamos dizer assim, de certa forma, ele põe aqui nas páginas uma arte extremamente suja e desleixada. Aí você pensa, pô, é sacanagem? É feito de forma relaxada? Não, se você pesquisar você vê que ele é um puta de um desenhista, mas esse clima sujo, esse jeitão escroto de se fazer, vamos dizer assim, casa com a proposta da história do Gilles Hamesh. É quase uma Sin City, de certa forma. Então, pessoal, o encadernado ele tem um grande épico, um grande negoção? Não, tá? São um compilado de investigações. São causos do próprio Gilles, tá? O que é o brilho? O que é o grande tchan, o grande charme do encadernado? Além desse formatinho bonitinho e o preço muito acessível de promoção. O charme, na minha opinião, ao meu ver e pela minha experiência, né, como sommelier de desgraça, vamos falar assim em quadrinhos, é bacana de ver esse encadernado aqui devido aos limites que o Jodorowsky ele tenta ultrapassá-los, né? Ele tenta levantar mais a barra da desgraceira, do absurdo e ver até onde ele conseguiria fazer mais, mas não necessariamente soando escroto. E sim, Garfins, eu tô falando do seu Crossed. E até propostas de novas formas de se fazer quadrinhos, né? Um negócio com mais baixaria, mais de forma bem pensada, né? Como eu disse. E é uma leitura bacana, é uma leitura legal, contanto que você tenha esse conhecimento, né, de que o Jodorowsky ele gosta de dar certas cutucadas, ele dependendo pode colocar um símbolo que de primeiro você não vai sacar, né? Eu mesmo tive que dar uma voltada em algumas páginas e pesquisar, por exemplo, uma coisa breve assim, não é tão, né, digamos assim, implícito, tão secreto, mas por exemplo, eu pelo menos interpretei assim, né, que aí cada um também entende de um jeito, que é a questão de que durante algumas investigações, né, tem a questão dos polícias, tem o próprio Gilles que é um investigador, tem policiais corruptos, tem repórteres, tem fotógrafos, tem etc. E durante algumas cenas com esses fotógrafos, tem um cara que tem cabeça de abutre, tem cabeça de urubu.
Então você pensa, pode ser meramente um bicho antropomórfico ou uma forma de falar que repórteres, jornalistas, dependendo, são carniceiros, né? Porque tem muita desgraça ocorrendo na cidade do Gillis. Tem muita merda acontecendo e muitas dessas vezes os fotógrafos vão lá pra ser carniceiros mesmo, tirar foto de desgraça, tentar ganhar dinheiro com a infelicidade alheia, né? Além de tentar sobrepujar os outros visando o próprio sucesso. Como eu disse, carniceiros da fama, da infelicidade alheia, da tristeza dos outros. Além disso, né, dessa questão aqui do urbano, da desgraça, da tristeza, do barbarismo urbano, vamos falar assim, né? A gente também vai ter cidadãos marginalizados, preconceitos os mais diversos, né? E estúpidos também. A obra, né, o Jodorowsky, ele não faz tipo, olha, vou fazer barbaridade por barbaridade, vou mostrar as pessoas como sendo 100% corretas, né? Ele, como diria o Alborguete, né, ele pede para que a galera tire a máscara e lave a cara, né? Tire vernizes mesquinhos, como eu sempre reclamo. Se você acompanha a gente no nosso Uma Opinião, quando eu reclamo de pessoas que se perfazem demais, que querem se posar de perfeitas, né? Aqui no caso do Gilles Hamesh é um exagero, né? É uma crônica deturpada da vida urbana. Mas é legal ver que assim, ele consegue botar isso à mesa, colocar isso à discussão, colocar pra conversar, né? Sem suar canalha, sem ser escroto demais. E te põe pra pensar, né? Como eu disse, assim, é uma crônica de uma forma deturpada sobre a vida urbana, de uma forma que não fica exagerado, vamos dizer assim. Você consegue abraçar, contanto que você conhece o autor, você consegue abraçar a proposta do negócio. Além disso, ele põe também à mesa, né, que nem sempre quando a pessoa ajuda alguém, é necessariamente como se diz, por ser um bom samaritano, por ser uma boa pessoa. Geralmente tem muita sacanagem envolvida, tem muita baixaria envolvida, isso quando não tem interesse, grana e jogo de poder também. Além disso, né, para vocês quererem adquirir, como eu sempre falo, feiras de faculdade, pessoal. Um baita de um preço de promoção, metade, né? Um baita de um acabamento, uma baita de uma história. Então, pessoal, esse que eu vou falar pra vocês, ele não é ruim. E também não é nem tão fraco. Ele só está abaixo do, digamos, sua obra-mãe, tá? E o que eu tô falando? Oleg, tá bom? Aqui da editora Nemo, tá bom? A capa, tá? Um design bem simples, lombado. Outra capa, tá? Oleg, ou seria o próprio Frederick, se encontra atualmente numa crise criativa e precisa de novos ares. Em meio a sua já muito atarefada e relativamente solitária rotina, ele precisa encontrar novas aspirações para trabalhar também. Sua esposa e filha também passam por dificuldades, sejam elas profissionais ou sociais. Ou seja, está todo mundo com seu próprio drama e cada um com seu pepino para descascar. No início da história, a gente vê o nosso protagonista percebendo que está se tornando cada dia mais um pária social. Porque tudo e todos estão tão conectados. Para onde foram todas as relações humanas? Onde está o brilho da vida? Nesses pensamentos, nesses desvaneios, ele vai aos lugares, vai aos eventos que é convidado e também aos compromissos. E é nisso que eu disse que ele se sente descolado da realidade, um pária social. A obra avança mais um pouco e a gente acompanha a rotina da família. Os trabalhos do Oleg, as aulas da esposa, os afazeres escolares da filha. É um núcleo bastante caloroso, é uma família bem legal de se ver, é uma família bem resolvida, bem extrovertida, né? O pai pede opiniões à esposa e vice-versa. A filha divide as aflições, as tristezas da adolescência com o Oleg. Além de todos eles trocarem suas experiências culturais, né? Questão de convivência, tipo assim, a cabeça de um homem mais velho europeu, a cabeça de uma mulher, a cabeça de um adolescente, né? E além disso, referências culturais no sentido também de entretenimento, né? Tem muita piada com o lance de filme antigo, entre o Oleg e a menininha dele, é bem bacana assim de ver os dois conversando. Mas alguns dias se passam e certo fato ocorre com a esposa do Oleg, e isso abala demais ele. Além de colocar ele à prova com todo esse problemão, vamos dizer assim, ele precisa encontrar inspirações para si, para poder trabalhar tranquilo e consolar a menina. Então é um cadeirão de bosta, é a cabeça ocupada por causa do trabalho, é a esposa fragilizada por causa de um problema de saúde, é a menina triste por causa da vida, sabe? É um negócio bem complicado de se lidar.
Então, pessoal, devo ter contado aí pra vocês mais ou menos, sei lá, 1/8, 1/3 da história, né? Só para vocês se situarem. E aí, como eu dizia, o Oleg é uma história que se passa 20 anos depois de Pílulas Azuis. Por isso que tem a brincadeirinha do é o Oleg, é o Frederic, mas não deixa de ser ele, porque é meio que a continuação da sua trajetória de vida. A esposa é aquela moça soro positivo, a menininha é a filha que vem depois. Se não me engano, posso estar enganado, ela é a bebezinha que tem lá no final do Pílulas. Enquanto que o garotinho, ele não mostra muito. Eu acho que bem pouco, na verdade. O garotinho que tem no Pílulas não é muito mostrado aqui. Então, por que eu disse que é uma obra legal, mas que fica aquém do Pílulas, no caso, né? É porque não deixa de ser, assim, como eu disse, é meio difícil de explicar, meio difícil de desenvolver esse raciocínio, porque ele tem a mesma proposta do Pílulas. No caso do Pílulas, ele tem um lance dramático, a revelação do soro positivo, o negócio de aceitar a moça, o amor difícil de certa forma de lidar, e o drama da época, né, por causa do lance da AIDS e tal. Hoje em dia é muito mais tranquilo, consegue amansar muito mais, abrandar muito mais os efeitos da doença com remédios e tratamentos adequados. É um traço muito agradável, é detalhado, ele consegue fazer um uso de sombreado muito legal, né, um detalhamento muito legal, e você percebe, por causa da feição, o sentimento que ele põe nas pessoas, né, como no caso, si mesmo, a esposa, a filha, etc. Mesmo quando eles não falam, né, quando tá ali, você vê que tá puto, você vê que tá triste, você vê que tá contrariado, tem algumas cenas que é meras feições, né, você vê que a pessoa tá abatida, você vê que a pessoa tá cabisbaixa, você vê que a pessoa tá completamente pistola, transtornada da vida. Então, como eu disse, ele pega a mesma proposta do Pílulas, que é falar sobre a vida dele, só que em vez de ir pro drama, falar um negócio impactante, um negoção, não que o problema que a esposa dele tenha é um negócio pouca bosta, é um negócio assim até de realmente você se assusta junto, né? Mas em vez de fazer toda aquela construção em cima daquele negócio, não, ele vai pro outro lado. Ele vai pro lado do, digamos, você que é do anime ou você que é do mangá vai estar ligado. Ele vai pro lado do slice of life. Ele vai pro lado do dia a dia, dos causos, da rotina em família, do negócio da esposa, do negócio da menina, né? E é bacana, como eu disse, ele tem um outro valor. Tanto que muitas pessoas que, inclusive quando saiu aí, vocês viram aí, o ano de lançamento, foram com muita sede ao pote. Eu já tava ligado porque eu vi resenhas de terceiros também sobre, mas mesmo lendo você vê que ele fica abaixo. Porque, como eu disse, é um passadão, né? É um geralzão da vida dele nessa época, falando mais sobre a esposa e tal. Mas é legal, se você gostou da família dele, se você gostou do Pílulas Azuis como um todo, é sim um complemento legal. Só não é tão foda quanto a primeira obra. Então, pessoal, essas foram as obras do mês, tá? Desculpa qualquer coisa, eu tô fazendo aqui no meu quarto fechado, tá abafado, tá calorento, né? Eu não sei quando vocês vão estar vendo isso aqui, mas no dia que eu tô gravando tá um calor lazarento, tá? Então, muito obrigado a você que assistiu até aqui, muito obrigado a você que compra por nós, que vende por nós, que acompanha uma opinião, seja só o Geek Indica, ou uma opinião como um todo, né? Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito, pela consideração, né? De você tá perdendo seu tempo precioso aqui vendo um louco falar sozinho aqui pra câmera e falar sobre quadrinhos, né? Sendo que, dependendo da nossa população, leitores está diminuindo mais e mais. E como eu sempre digo, leia da forma como você quiser, compre se possível para ajudar, né, o mercado, ou o autor que você gosta, ou a editora preferida, etc. Fica a seu critério, cada um tem a sua postura quanto a isso. Nos vemos por aí, muito obrigado por tudo. Não deixe de conferir nossas redes sociais, tá? Estamos com nova lista aí, se Deus quiser, no gatilho. Só estou esperando a confirmação do dono para poder liberar a foto. A lista digitada já está organizada. Não deixe de acompanhar os nossos outros conteúdos aqui. Nos vemos numa próxima. Um beijo na sua alma. Tchau, tchau, pessoal.